a questão de que o domínio de Satanás, né, como um anjo caído, como o líder desses anjos caídos, esse domínio do mal ele foi rompido sobre as nossas vidas. Então, a gente falou sobre isso no sentido de que, apesar dos anjos eles terem poder, terem e conseguirem fazer muitas coisas, apesar do diabo ser chamado o príncipe deste mundo, a Bíblia dizer que o mundo jaz no maligno, no sentido de esse sistema que toma conta do mundo dominado por ele. Apesar disso tudo, nós podemos compreender e entender uma coisa, que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nós não precisamos temer ao diabo, né? No sentido de medo, não. Nós não precisamos. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Que a Bíblia mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? E eu gosto muito, aqueles que são meus, o maligno não o toca. E quando nós lemos o Salmo 37, nós vamos falar sobre isso mais adiante, nós lemos o Salmo 90, 91, fala que o anjo, Deus coloca um anjo nos guardando, nos protegendo. Então, nós devemos acreditar e descansar nessas promessas também. Então, nós devemos entender isso. Nós entendemos que os anjos caídos, eles não têm redenção. Não há salvação para eles. Não há salvação para eles, né? Eu já ouvi pessoas pregando que, no final, até o diabo vai se arrepender. Eu já vi pessoas até ensinando isso, que o mal, que Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que até os anjos, no final, serão redimidos. Isso eu já tem pessoas que entram até com essas histórias. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o que eles fazem com a Bíblia, né? Quando eu falo que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, né? Onde eles serão lançados. Então, essa é uma premissa. Então, irmãos, vamos entender uma coisa. Há o poder do mal? Há. São esses anjos caídos sob o domínio supremo de Satanás? Sim. Ele que causou essa rebelião é. O mal surgiu. Nós lemos lá em Ezequiel que ele era perfeito, e aí até que o mal surgisse no coração dele, né? Eu fui até questionado, eu teve algumas perguntas que eu estou pesquisando ainda para dar resposta. Quando eu tiver as respostas, sim ou não, aí eu vou falar as perguntas e as respostas para não causar mais polêmicas, né? A Jaque e o Éder me fizeram perguntas muito interessantes e eu estou pesquisando as respostas para dar uma resposta bem precisa, para não falar nada fora de contexto. Então, foi muito pertinente as perguntas. Mas isso aí, depois, quando eu tiver a resposta, eu vou falar a pergunta e a resposta. Se eu não tiver a resposta, eu vou falar, a pergunta foi essa, eu não sei a resposta, então eu estou errado. Então, a gente muda isso e sem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Mas, irmãos, olha só, eu quero falar agora, nós vamos falar então o seguinte, falamos sobre os anjos bons, os anjos maus, agora eu quero falar sobre a classificação dos anjos bons. Aquela classificação que a Bíblia nos dá sobre os anjos bons. É muito importante a gente ver isso biblicamente. Por quê? Porque nós temos, hoje, eu não sei se vocês já viram, tem pessoas especialistas em anjos. Tem pessoas especialistas em anjos. Assim como tem pessoas também especialistas em demônios. Já ouviram falar, né? Tem pessoas que sabem o nome de todos os demônios, já viram isso? Há pessoas até no meio evangélico que acreditam que para uma pessoa ser liberta, você tem que saber o nome daquele demônio para poder expulsá-los. Então, a pessoa tem essa questão de nomear os espíritos malignos para expulsá-los. Então, isso para mim é uma coisa absurda. Aí o pessoal usa como base a ideia de que Jesus perguntou lá no Gadareno, né, para aquela legião, quando ele falou assim, vocês vão sair, qual o seu nome? E aí eles falam, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí Jesus permitiu que eles entrassem em porcos, e foram 4.000 porcos, né, mais de 4.000 porcos que se precipitaram. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, que essa questão de
nomeação tanto de demônios como de anjos é uma coisa muito perigosa, porque a Bíblia não nos dá isso. A Bíblia não nos dá isso. Nós vamos ver aqui, quando a gente fala de nomes de anjos, quais são os 2 nomes de anjos que nós temos na Bíblia? 2 nomes. Quem é? Gabriel e Miguel. Nomes de anjos nós temos Gabriel e Miguel. Classificação de anjos bons, nós temos alguns. E temos também uma classificação não de anjos, mas uma classificação hierárquica de algumas coisas que nós vamos falar quando Paulo fala sobre potestades, soberanias, principados, e também acontece lá no livro de Daniel. Mas isso a gente vai estar falando mais na frente. Agora, a ideia, só para deixar claro o seguinte, a ideia de quando Jesus fala para que pergunta qual o seu nome ali, e ele fala legião porque somos muitos, nós temos que entender que Jesus fez isso com uma função didática. Há uma função didática naquela pergunta. O que Jesus queria mostrar é que uma única pessoa pode ser possuída por uma grande quantidade de demônios. Então, ele faz uma pergunta no sentido didático. Agora, ele não saiu perguntando nome de mais de 4.000 demônios. Qual é o seu nome? Fulano, então sai. Qual o seu nome? Então, Beltrano, então sai. Qual o seu nome? Então, saiu. Então, você vê que em nenhum momento Jesus fica perguntando o nome de demônios. E essa questão de nomes, igual nomes de anjos são fictícios, nomes de demônios também são. Há um costume muito grande, não sei se vocês já ouviram falar, Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua. Esses nomes todos, na verdade, são nomes que vêm dos cultos afros, do candomblé. Então, essas entidades que eles nomeiam como demônios, eles nomeiam baseados naquilo que se ouve dentro do candomblé. Eles pegam do candomblé esses nomes e trazem para falar que são nomes de demônios. Você entendeu? Então, isso também não procede, não é por aí. Não é por aí. A Bíblia não fala sobre isso. E aí eles querem designar que tal espírito demoníaco ou, né, age. Então, todo mundo que tem aquele espírito tem um tipo de comportamento. O Zé Pilintra é para bebida, o Tranca-Rua, não sei, é para violência, a Pombagira para questão de sexual, e por aí vai. Então, irmãos, é muito complicado isso e essa invenção. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque tanto de um lado como de outro, a gente deve ter cuidado. Há hoje livros escritos sobre nome de anjos. Nome de anjos. E aí você pode descobrir qual é o seu anjo da guarda. Existem livros escritos sobre isso. E existem livros que falam sobre nomeação de demônios. Então, irmãos, tanto uma coisa como outra são invenções. Biblicamente falando, são invenções. Tá certo? Então, vamos lá. A classificação dos anjos bons. Quem são? Primeiro, a Bíblia classifica e fala o seguinte: existe anjos. Anjos. A palavra ângelo vem do grego angelos, que significa mensageiro. A palavra anjo, toda vez que você ouve a palavra anjo, ela tem o significado de mensageiro, né? São exércitos como seres alados para nos favorecer. Eles existem como mensageiros, anjos. Vejam bem, nós temos a classificação e nós vamos ter a seguinte classificação: anjos, querubins, serafins e arcanjos. Essa é a classificação de anjos que nós temos na Bíblia falado, e nós vamos ver a menção desses anjos dentro da Bíblia nessa classificação. Então, quais são os seres que a gente mais ouve falar? Anjos. No Antigo Testamento, se eu não me engano, são 32 vezes que faz, ou 32, agora eu perdi. Deixa eu pegar aqui uma anotação rapidinho. Eu tenho aqui uma anotação que eu fiz hoje, é sobre exatamente a quantidade de vezes que a palavra anjo
acontece 42 vezes no Evangelho. Nos Evangelhos, não no Antigo Testamento. No Evangelho, a palavra anjo acontece 42 vezes. Em Atos dos Apóstolos, 21 vezes. Em Apocalipse, quase em todas as páginas. Em Apocalipse, anjos estão presentes em todo o livro. Então, dentro do Novo Testamento, nós temos essas menções de anjos, né? 42 vezes nos Evangelhos, 21 vezes em Atos dos Apóstolos, e em Apocalipse, quase em toda a página, em todo capítulo, você vai achar uma menção sobre anjos. Então, olha só, Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 23, diz assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, primeira menção que a gente ouve aqui de um anjo nomeado. Quem é esse anjo? Gabriel. O homem que eu tinha visto na visão anterior, Gabriel já tinha aparecido para ele na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, essa foi essa menção aqui. Nós vemos o quê? Gabriel vindo com uma mensagem. Então, ele é um mensageiro, aquele que traz uma mensagem para alguém. Então, essa é uma função dos anjos. O nome anjo significa exatamente mensageiro. E nós vamos ver mais adiante que é por isso também que homens também são chamados de anjos na Bíblia. Anjos. Quando nós vemos lá em Apocalipse escrito aos anjos da igreja, ao anjo da igreja, significa ao mensageiro, aquele que traz a mensagem, aquele que está anunciando a mensagem à igreja. Esse é chamado de anjo. Paulo foi chamado de anjo, o mensageiro. João Batista, ele foi chamado de anjo. No grego, ângelos. Olha, ele é o mensageiro que vem preparar o caminho. Ele é o anjo que vem preparar o caminho. Ou seja, ele é aquele que vem trazer a mensagem de preparo do caminho. Então, essa palavra significa mensageiro. Tá certo? Então, aí nós vemos essa designação. E nós temos aqui, por exemplo, em Apocalipse 14 de 6 a 19, a seguinte passagem falando sobre essa questão dos anjos, a existência e a atividade dos anjos. Ele diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Aí você fala, peraí, por que eu estou lendo esse texto todo? Porque eu falei que aos anjos não foi dado a autoridade de pregar o quê? O evangelho. Não é isso? Aí você fala, peraí, mas aqui em Apocalipse ele está pregando o evangelho? Não. Você vai entender o que é. O que é evangelho? A palavra evangelho é boas novas de salvação. Aqui, o que esse anjo anuncia na mão, o que ele fala, tem na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Aí você vai ver o que ele apregoa. Ele não apregoa as boas novas de salvação. Ele apregoa aquele resultado do evangelho, que ele diz assim, ele diz em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso foi o que ele anunciou. Aqui não há uma mensagem salvífica. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O anjo não anuncia plano de salvação. Ele não anuncia que, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele anuncia aqui a glória de Deus, que é o que os anjos fazem. Eles adoram e glorificam a Deus. Quando Jesus nasceu, o quê? Apareceu vários anjos
cantando o quê? Housanas, housanas nas maiores alturas. Paz ao coração dos homens a quem ele quer bem. Então, eles cantaram e eles anunciaram a glória de Deus. Então, não é o evangelho no sentido de mensagem salvífica que diz aqui em Apocalipse, tá certo? Só para ficar claro, para não parecer que a gente está se contradizendo em relação a esse evangelho que está dizendo aqui. E aí ele continua assim: um segundo anjo seguiu dizendo, olha só, um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, só perdi aqui, peraí. Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Isso foi um segundo anjo. O terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi cefada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha a foice afiada, tome sua foice afiada e se ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Irmãos, aqui nós temos uma palavra e um texto falando sobre tantos anjos. Já viu que é um anjo, é outro anjo, é outro anjo, é outro anjo. Cada um com uma função, cada um tem a sua designação. São anjos que são enviados para fazer uma obra específica. E aí nós vemos aquilo... Vocês lembram daquela passagem quando Jesus fala o seguinte, que nos últimos dias o joio que veio, o Senhor semeou o trigo e veio o diabo e semeou o quê? O joio. Precisou crescer para então o quê? No final separar, quando frutificar, separar o joio do trigo. A Bíblia fala que é Deus quem separa o joio do trigo. Os anjos vão vir e vão recolher. Aí ele usa a mesma metáfora. É como aquela pescaria que você busca muitos peixes, mas nem todos os peixes são bons. Aí a Bíblia fala que os anjos separam. Então, esse texto aqui fala exatamente sobre essas parábolas, dizendo que quando chegar a hora de ceifar, quando chegar a hora de recolher, de separar, os anjos têm essa responsabilidade. Separar quem é e quem não é. O que é e o que não é. O que serve e o que não serve. É isso que está dizendo aqui. Por isso que está falando que eles vão lançar as pessoas na ira, eles vão ceifar, eles vão colher, vem com a foice. Sinal o quê? De colheita, o recolhimento final. A Bíblia fala, Jesus fala, que no soar da trombeta, os seus anjos virão, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessa ideia. Mas os anjos existem, então, como mensageiros. Eles são enviados também, nós já vimos isso, para dar assistência aos herdeiros da salvação. Hebreus 1,14. O que são os anjos? Espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia fala também que os anjos, eles se regozijam
com a salvação e a conversão de pecadores. Eles fazem festa. Já ouviu falar? Não tem aquele texto que a gente sempre fala? Quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Irmãos, quem é que dá a festa? Os anjos. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 15:10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, quando um pecador se arrepende, os anjos fazem o quê? Fazem festa. Eles se alegram, né? Eles também exercem uma vigilância protetora sobre os crentes. Os anjos também, eles nos protegem. É o famoso que o pessoal fala, anjo da guarda. Aí você pergunta, nós temos um anjo da guarda? Não, não creio. Eu não creio que eu tenho um anjo que fica comigo aqui o tempo inteiro, né? Um anjinho que está agarrado comigo. Não, irmãos. A Bíblia fala que Deus designa proteção para a gente. Salmo 34:7 diz assim, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Salmo 91:11 diz assim, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, irmãos, essas promessas foram feitas, quando a gente lê aqui o Salmo 91:11, é uma promessa também messiânica, que foi aquela que Satanás jogou para Jesus, né? Quando ele falou o seguinte, transforma essa pedra em pão, se você tropeçar, ele fala que dará ordem aos seus anjos, que não permitirá que você tropece. Mas essas promessas também são para nós. Essas promessas, nós temos que lembrar que toda profecia e promessa, ela tem também um cumprimento temporal e tem um cumprimento, às vezes, escatológico, profético, messiânico, seja o que for. Mas essas promessas também são para nós. Deus coloca o seu anjo ao nosso redor. É por isso, e olha que interessante, eu gosto muito dessa terminologia. O anjo, ele sempre vai estar ao nosso redor. E quando Pedro fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, ele anda aonde? Ao redor? Ao derredor. Ao derredor. Ao nosso redor tem o anjo. O diabo só anda aonde? Ao derredor. Ele anda lá fora. Você entendeu a ideia? Ele anda lá fora. Aquela mesma visão de Eliseu com o seu moço. Ah, nós estamos cercados. Ele falou assim, não, mas é o que estão conosco. Como? Abra os olhos dele para que veja. Quando ele abriu, ele viu que ao redor deles tinham quem? Os anjos. Ao derredor estavam os inimigos. Estavam os inimigos. Então, irmãos, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor e nos livra. Então, nós podemos ter essa garantia, nós podemos ter essa certeza. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Ele não nos deixa em tempo algum. Em Mateus 18:10, diz que os anjos protegem os pequeninos. Há algumas pessoas que atribuem estes pequeninos como sendo crianças, né? E a figura a figura de linguagem desses pequeninos como sendo também aqueles novos na fé, né? Diz assim em Mateus 18:10, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Então, fala desses pequeninos, mas quando você vai ver o contexto, fala daquele que ensina errado, daquele que faz alguma coisa que prejudica estes pequeninos. Então, nós podemos dizer, e há uma corrente muito forte dizendo o seguinte, Deus protege as criancinhas. Há anjos que protegem as criancinhas. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Muito pelo contrário, né? Existe um ditado no Brasil popular que diz o seguinte, Deus protege as crianças e os bêbados. E é uma verdade, é verdade, é verdade. Deus protege as crianças e os bêbados. Amados, e eu até hoje, eu vou contar um texto para vocês, eu bebi a ponto de ficar bêbado, assim, sabe, uma vez.
Uma vez. E eu lembro que eu tinha o quê? 15 anos, quando eu tomei um porre de vinho. E eu bebi tanto ali em Serra Dourada, festa de colégio. A gente foi para uma casa e, rapaz, mas eu tomei muito, tomei muito. E ônibus, né? Peguei ônibus. E eu morava na Praia do Suá. Eu desci na Avenida Vitória. Quem sabe, eu estou falando assim porque quem mora lá sabe do que eu estou falando. Eu desci ali na Avenida Vitória. Eu andei até a Praia do Suá, irmãos. Eu só lembro que eu desci do ônibus. Quando eu me dei por conta, eu estava em frente ao portão da minha casa. É a única coisa que eu consigo lembrar. Eu descendo do ônibus e quando eu abri os olhos, eu estava em frente ao portão da minha casa. Como eu cheguei lá, eu vou falar, é anjo guardando bêbado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque, irmãos, não tem noção, não tem. É lógico que a gente fala, não é que eu quero dizer, existe ditado, mas Deus, na sua misericórdia, irmãos, protege. Porque as pessoas, quando elas estão bêbadas, sem juízo, acontece tantas coisas e elas ainda são preservadas com vida, e isso é misericórdia de Deus. Por isso que existe esse ditado, né? Um ditado que não é bíblico, por favor, entendam, né? Eu só estou citando aqui, e eu vou falar assim que eu posso dizer que eu provei um pouco disso no meu testemunho pessoal, porque foi Deus quem me livrou e me guardou e me levou até lá, né? Então, graças a Deus por isso. Mas olha só, os anjos, eles guardam, eles protegem as crianças e os pequeninos. Aí é que fala, quem são esses pequeninos também dentro de um contexto bíblico? A Bíblia fala o seguinte, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Melhor seria não ter nascido, ou que se amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e se lançasse no fundo do mar. Os pequeninos são aqueles novos na fé, aqueles que estão iniciando também uma carreira na fé, e a nós que ensinamos pesa a responsabilidade de ensinar corretamente. A Bíblia fala que Deus também coloca anjos protegendo essas pessoas. Por quê? Porque ela tem o desejo de aprender e ainda não sabe tudo. Então, há uma proteção também dentro desse contexto. Mas aqui se refere também às crianças. Os anjos estão presentes na igreja. Essa é uma verdade. Eles estão presentes na igreja. 1 Timóteo 5, 21. Eu os exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. E uma outra função muito interessante, amados, que a gente encontra dos anjos, é que eles encaminham os crentes que morrem ao seio de Abraão, ao paraíso, ao lugar aonde eles devem estar. Olha o que diz em Lucas 16, 20 a 22. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham a lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha que interessante. A Bíblia fala aqui na parábola, né, na parábola do rico e do Lázaro. A gente conhece a história. Um homem rico e um miserável que foi deixado ali, como nós vimos. Morreu os dois. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Chegando lá, ele olhou, estava de cá, o rico estava em grande tormento e vê, do lado de lá, aquele homem que era o Lázaro, que era o pobre, andando com Abraão. E ele grita, ele fala, minha alma está em grande tormento. Pede que este homem, Lázaro, venha até aqui e molhe, né, a minha língua, refrigere a minha língua com um pouco de paz, com um pouco de alívio. Aí Abraão fala, olha, aqueles que estão do lado de cá não podem passar para o lado daí. Há uma separação entre esses dois. Não pode um chegar perto do outro, um estar com o outro. Aí o rico vira e fala, então pede que ele volte, pede que ele vá até os meus irmãos, né, a minha casa, e diga sobre essas coisas, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu.
Aí Abraão fala na parábola que Jesus conta, na história que Jesus conta, eles têm a lei e os profetas. Eles já têm tudo o que é necessário para eles saberem, para não virem parar aonde você está. Essa também é uma história didática. É uma história didática que Jesus conta para mostrar o que acontece após a morte. Que há lugares já que as pessoas, quando morrem, já vão para um lugar de sofrimento ou para um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão. Isso é céu? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque a Nova Jerusalém não se revelou, Jesus ainda não voltou. Vocês entendem isso? Então, não é o céu no sentido eu vou para a casa do meu pai vos preparar morada, para onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia fala que Jesus foi ao lugar dos mortos, mas ele ressurgiu de lá. Ele não ficou lá. Ele não ficou lá. E depois ele ascendeu aos céus. Não foi isso que aconteceu? Com um corpo transformado, ele ascendeu aos céus. Então, irmãos, com certeza, esse paraíso e esse seio de Abraão, ou no grego chamado também de Elísio, igual você tem o Hades, você tem o Sheol, você tem o Tártaro, você tem o Elísio, que é o lugar, o paraíso, né, o lugar de descanso. Isso não é propriamente o que nós chamamos ainda de céu. Assim como esse lugar de tormento ainda também não é o inferno, porque o inferno ainda vai existir. Então, esse céu, o que nós chamamos de céu, desse lugar perfeito, onde não vai haver mais choro, nem vai... isso ainda vai existir, porque todos nós vamos estar nele. Não somente aqueles que morreram. Tanto que a Bíblia fala em Apocalipse que ressuscitarão primeiro, e aí aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, subiremos, encontraremos com Jesus no céu, a parousia, o arrebatamento, desceremos com ele, e aí sim, depois disso tudo, do milênio, nós vamos ter o quê? Novos céus, nova terra, o julgamento final, a morte vai ser chipada, a lágrima vai ser tirada dos nossos olhos. Entendem isso? Então, é isso que vai acontecer nesse sentido. Então, nós vemos aqui que quem leva, olha só, quem levou a alma daquele Lázaro, daquele que tinha morrido, para o seio de Abraão, quem foram? Os anjos. Os anjos. Então, nós vemos que há essa função também por parte deles. Então, irmãos, nós vemos isso na Bíblia de uma forma muito, muito grande. Nós vemos, então, que existem declarações, e nós podemos dizer que anjos guardam, anjos protegem, anjos servem como mensageiros, eles são aqueles que anunciam, eles são aqueles que cuidam, eles são aqueles que zelam, eles são aqueles que trabalham a nosso favor de várias e várias maneiras. E nós podemos ver, então, também em Mateus 11:10, aquilo que eu havia falado para vocês, que anjos chamados mensageiros também pode significar, em alguns momentos, até na Bíblia, homens. Homens também. Em Mateus 11:10 diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro, enviarei ângelos, o meu mensageiro. À tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Falando de quem? Falando de João Batista. Tá certo? E Gálatas 4:14 diz assim: embora a minha doença lhes tenha sido como provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vocês me receberam, quando ele fala isso, vocês me receberam como um anjo de Deus, é como assim, vocês me receberam como um mensageiro de Deus, como alguém que traz a mensagem de Deus para vocês. A mensagem de Deus para vocês. Então, é essa a ideia de anjos, também se referindo
a anjos como mensageiros. Então, às vezes, quando você pode falar o termo mensageiro, ó, o anjo da igreja. Quando o anjo da igreja é o quem? O mensageiro da igreja, aquele que traz a mensagem. Então, nesse aspecto é que a gente pode falar sobre isso. Aí nós podemos ver, irmãos, que os anjos são chamados filhos de Deus, né? Santos de Deus, eles são chamados de vigilantes, eles têm nomes e vários nomes específicos para demonstrar o quê? Suas atividades. Esses são quem? Os anjos. E a Bíblia está repleto desses textos. Se nós formos ver no Antigo Testamento, irmãos, anjo, 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 nós vamos ver anjo em tudo quanto é lugar falando sobre este trabalho e essa função. Então, nós temos essa classificação. E aí depois nós temos quem? Querubins. Quem são os querubins? Nós vamos ver, irmãos, algumas referências sobre querubins. Eles são os responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Olha, depois dos anjos, talvez a outra graduação, a outra classificação de anjos onde nós mais vamos ter referências são os querubins. Os querubins. Os serafins, por exemplo, só tem uma referência na Bíblia falando sobre eles. Só tem uma referência. E arcanjos, só tem 2 menções na Bíblia sobre arcanjos. E falando, dando nomeação a um como arcanjo. Um nome de um arcanjo. Tirando isso, a gente não tem mais nenhuma referência. Nós vamos ver isso adiante. Mas querubins nós temos em Gênesis 3:24, diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, os querubins foram colocados como guardas do jardim. Depois que expulsou o homem, foi colocado querubins para fechar a entrada do jardim, para o homem não ter mais acesso à árvore da vida. E aí nós lemos lá em Êxodo 25, versos 18 e 20, quando fala sobre o quê? Sobre quando Deus vai fazer, manda fazer a Arca da Aliança, ele manda fazer o quê? 2 querubins voltados um com o outro, com as suas asas estendidas um para o outro. São querubins que estão ali. Eles são como a base do alicerce do trono de Deus. E aí diz o seguinte, olha só: faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas por cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro e com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, espera um pouquinho. Ali, sobre a tampa, só um minutinho que eu apertei um botão aqui e saiu do lugar. Eu fui mexendo no negócio. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhes darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Olha só, o trono de Deus, a arca da aliança, é muito interessante isso. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Esses querubins de ouro representavam o quê? A estrutura e a base para o quê? Para que Deus se manifestasse sobre aquele lugar, sobre aquele utensílio. Outro dia, eu não sei se vocês viram, eu assisti um especial sobre a Arca da Aliança, a Arca da Aliança do Templo de Salomão, em São Paulo.
que estava viajando pelo mundo. Não sei se vocês viram isso, vocês sabiam disso? A Arca da Aliança, feita no Templo de Salomão, da Igreja Universal em São Paulo, foi para a África, andou na África, nos países lá, e o pessoal foi à loucura com aquele negócio. Foi uma loucura. E quando chegou em São Paulo, irmãos, a TV Record fez uma cobertura que eu assisti, foi muito tempo, andando em carro de bombeiro. A Arca da Aliança andando em carro de bombeiro. Helicópteros, carro de bombeiro, levando a Arca da Aliança para entrar de novo lá no Templo de Salomão. E entrou no Templo de Salomão, a Arca da Aliança carregada no ombro, todo mundo com aquela, sabe, aquela coisa toda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, a Arca da Aliança foi perdida. E mesmo porque não precisamos mais dela. Porque nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. Deus habita em mim. A figura da Arca da Aliança existia como uma figura da representação de Deus no meio do povo. Era só para dizer o seguinte: olha, eu estou aqui no meio de vocês, representando. Aí você vê, por que tinha dentro da Arca da Aliança a vara de Arão que floresceu, que mostrava o seu sacerdócio. O maná, que era o pão que desceu do céu. E as tábuas da lei, que eram o quê? A verdade da palavra. Aí você vai ler em todas as profecias: eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. E escreverei no seu coração a minha palavra. Aí o salmista fala: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu, quando sou salvo em Jesus Cristo, eu tenho as tábuas da lei em mim. Aonde? Escritas no meu coração. Eu tenho a vara de Arão, porque eu fui feito sacerdote. Vós sois sacerdócio real, nação santa. Eu tenho o maná, porque eu comi do pão que desceu do céu. Aquele que come de mim tem parte em mim. Vocês entenderam isso? Tudo que tinha dentro da arca tem aonde? Tem aqui. Irmãos, e as pessoas ficam tocando naquilo como se aquilo fosse um objeto mágico. Isso não tem diferença nenhuma de um ídolo, de um santo de barro, de um ídolo que você carrega, de um ídolo que você adora. Não existe, irmãos, diferença nenhuma entre adorar e ficar admirado e falar: não, é a mesma coisa que um ídolo. Ele não anda, não tem boca, não fala, não faz nada. É um objeto. E as pessoas ficam andando atrás disso como se trouxesse algum favor. Então, os querubins, eles existiam exatamente como uma base, e nós vamos ver isso em toda a Bíblia. A Bíblia fala, olha só, em Isaías 37, 16: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Salmo 80, versículo 1. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Agora deixa eu falar. Por que aqui fala, toda vez que fala sobre o trono, fala entre os querubins e sobre os querubins? Porque quando os profetas e quando o salmista faz a menção aqui, ele fala do trono de Deus representado pela Arca da Aliança. Entendem isso? Os querubins estavam ali e o trono de Deus, onde é que Deus se manifestava? Na Arca da Aliança, que estava entre os querubins e sobre os querubins. Por isso que o salmista e o profeta faz menção desse trono sobre os querubins e entre os querubins. Querendo dizer o seguinte: os querubins são aqueles que detêm o suporte, que dão a glória, que representam a glória e a majestade de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é tremendo. Irmãos, a presença de Deus enche toda a terra. O trono de Deus não é um trono que a gente pode limitar a um espaço físico e geográfico. Então, simplesmente é para representar o quê? A dimensão da glória dele, do poder dele. E quem faz isso? Usa, então, a figura desses
querubins, querubins, né? Esses seres alados, eu vou fazer uma distinção. Esses anjos não são anjos, anjos, querubins, querubins. Esses seres representados com essas asas que glorificam e dignificam o nome de Deus. E em 2 Samuel 22:11, diz assim: montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. 2 Samuel 22:11 e Salmo 18:10 diz que Deus monta nos querubins. Interessante isso, né? Que Deus monta nos querubins. É como se a mesma ideia que traz da arca, eles são suporte. Eles são aqueles que suportam, que trazem o quê? Um suporte para que Deus faça alguma coisa. Lógico, irmãos, que é uma figura de linguagem. Deus não precisa montar nenhum anjo para fazer alguma coisa, no querubim para fazer alguma coisa. Ele usa a figura de linguagem para dizer: esses seres servem a Deus dessa forma. Eles estão ali a serviço de Deus dessa forma, para representar essa carruagem, esse mover de Deus, esse agir de Deus até os homens. Deus só se manifestou na Arca da Aliança no meio dos querubins. No meio dos querubins. Então, é a existência dos querubins para a sua manifestação, a ação dos querubins, é o seguinte: Deus se manifesta no meio dos homens através dessa ação dos querubins. Nós não sabemos nem como, nem onde, nem de qual maneira, mas que isso acontece é o que a Bíblia deixa claro para nós. Ele se manifesta, ou seja, quando fala se manifesta, não é que Deus se manifesta, o agir de Deus se manifesta no meio dos homens através dessa ação dos querubins. Eu acredito que quando Deus faz alguma coisa, esses querubins são aqueles enviados para manifestar isso, agir, cumprindo a ordem de Deus em grandes escalas. Entende o que eu quero dizer? Eles agem assim. Por quê? Porque Deus se manifesta, mostra o seu poder, o seu milagre, a sua grandiosidade, a sua majestade. Sabe-se lá se na hora de abrir o mar vermelho não foi um querubim que esteve ali abrindo. Você entende o que eu quero dizer? É nesse sentido que eu estou falando. Isso são conjunturas, tá, irmãos? Eu só estou usando aqui do que a gente pode entender dentro desse contexto. Então, irmãos, essas são a ideia que nós temos aqui e os versículos que nós temos sobre querubins. Serafins, fica para terça-feira. Serafins e arcanjos. E aí depois a gente vai estar já chegando na reta final também do nosso estudo. Nós vamos falar na terça-feira. Amém? Já fomos até bem adiante aqui no horário. Gente, tá dando para entender? Então, beleza. Então tá jóia. Eu estou fazendo mais algumas anotações extras aí, pesquisando as perguntas que me fizeram, eu já estou juntando um material aqui para poder chegar a uma solução. Então, nós vamos adiante. Gente, nós vamos orar nesse instante e eu quero orar hoje